o servo do Senhor. Olha esse capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes, como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para Ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo de Israel, escolhi você para ser o meu servo. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede. Não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles, e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada das montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã, no sul. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo.
Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você, lhe dirão um dia: este país é pequeno demais. Precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos, para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim, e diz: as coisas que o soldado carrega são tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue, como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês. Que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Glória a Deus. Olha só então, aqui no 49, do versículo 1 ao versículo 3, Deus me escolheu antes mesmo de nascer. Versículos 4 e 5, sentimento de um servo. Meu trabalho foi inútil. Esse trabalho que a gente faz, ele se torna um trabalho muito ingrato, porque a gente alerta por muito tempo. A gente avisa por muito tempo. E as pessoas, por vezes, não veem essas coisas acontecerem
Como, por exemplo, uma vez um anjo disse que uma pessoa que já fez parte da nossa igreja no passado, né, que ouviu muitas vezes o bispo José pregar, hoje está lá no Hades. Está lá no pior lugar. E ouviu ele muitas vezes pregar. Mas os alertas que o bispo deu, ele era o exagerado, ele era o ignorante, ele era isso, ele era aquilo. Deus respeitou a opinião. Hoje está lá no Hades. Adiantou o quê? Então, muita gente prega, a gente fala, a gente avisa, a gente alerta. Agora, são poucos os que creem, os que dão crédito. Porque, como falava antes, dificilmente o povo vai passar a amar um pé de alface. Muito pouco vão conseguir entender e se esforçar para isso. A maioria, na hora, até concorda que a salada é mais gostosa, é mais saudável, mas quando voltar para o seu dia a dia, vão se atracar no pudim de novo. Porque é o que gosta. É o que quer. Não querem o melhor. Querem atender os desejos da carne. A carne não deseja um pé de alface. Ela vai sempre querer o pudim. Ela nunca vai querer a santidade. Ela sempre vai querer o pecado. E aqui então, Isaías, inspirado aqui pelo Senhor, descreve: eu não sou um profeta porque eu quis. Eu sou um profeta porque Deus decidiu assim antes mesmo de eu nascer. Eu estava lá no ventre da minha mãe e Ele já me chamava pelo nome. Ele me escolheu para isso. Agora, é um trabalho que você faz que você muitas vezes vai achar que é inútil o trabalho que tu está fazendo. E como aqui a gente também traz os conhecimentos muito mais profundos para que você se torne bons obreiros, né? Que você aprenda a lidar com essas emoções. Que se você ainda não sentiu isso, de que o trabalho que tu faz, ele está sendo inútil, quem sabe tu não foi um servo tão eficiente ainda. Porque quanto mais eficiente você se tornar, mais você vai enxergar o espiritual e não apenas o carnal. E aí você vai ter a sensação que os anjos enxergam, falam, pregam, e a pessoa, às vezes, as suas vestes espirituais chegam a ser quase que negras. E está dentro da igreja, dizendo que ama Jesus, que ama Deus, que vai para o céu. E os anjos alertando, passam por chato. E a gente com certeza, não, eu vou para o céu, e eles estão olhando tua roupa, não vai. Não, eu tenho certeza que eu vou. Aí fica nesse jogo de empurra. Aí o dia que morre, faz que nem esse, que já foi irmão de igreja comigo, lá eu ainda pequeno, hoje está lá no Hades, não pretendo lhe fazer companhia. E ele está onde escolheu, e nós temos a oportunidade de ser diferente. Então, tenha em mente, Deus nos escolheu para fazer esse trabalho, pregar, falar, avisar, alertar, todos que a gente puder. E aí é o que nós temos lutado para fazer, seja por estarmos aí em todas as redes sociais possíveis, seja por estarmos dublando essas mensagens e pregações, seja por estar gravando esses estudos, algo que no passado eu não fazia, e os anjos eles pediram para que eu fizesse, e por isso eu estou gravando, é algo que dá muito trabalho para editar isso aí. Daí todas as informações e versículos e textos e complementos que aqui eu cito, depois nos vídeos eu coloco um por um, para que não fique dúvida nenhuma de quem estiver assistindo. E são muitas horas de preparo, né? Ou seja, se eu pudesse levar uma vida como a maioria faz, à noite está na igreja, de dia está na sua profissão, né? Aí sim eu poderia dizer que teria uma vida abundante, com muita fartura, aí sim. Só como pastor, dificilmente. A gente vai contando moeda o mês todo para conseguir passar o mês. Não é fácil. Agora, não tem como fazer aquilo que Deus quer que a gente faça se tentar levar a vida como a maioria de vocês. E daqui a pouco, quem sabe um de vocês, 2, 3, não sei, Deus escolha para fazer um trabalho como esse,
E vocês vão ter que tomar essa decisão, né? Ou eu abraço aquilo que Deus está querendo, ou eu cuido daquilo que eu quero, né? Eu escolho, ou eu vou terminar a minha velhice como alguém muito bem de vida, ou eu vou terminar a minha vida com uma vida razoável, média, pobre, mas pelo menos salvo, né? Que é o que o salmista ele vai dizer agora em seguida, né? Olha lá, do 6 ao 7, Deus fala com o seu servo, claro que fala, Deus anima, chama a nossa atenção, né? Olha, e disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada ao que a nação abomina. É o cara que ninguém gosta, né? Ao servo dos que dominam, os reis ouvirão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Tem promessas? Tem. De muita honra? Sim. Isaías já falava sobre isso. Agora, tu tem que ter em mente que na tua vida, a maior parte do tempo, você vai ser o cara que ninguém gosta. Pessoa que é o chato, né? É o líder xarope, né? Ah, eu não gosto do meu líder, né? Por quê? Porque ele quer que tu coma o pé de alface, tu quer o pudim, né? E fica nessa guerra, né? Ah, a professora da escolinha é exigente demais, né? Claro, ela quer se atracar no pudim. Não, come uma alfacezinha também. Ela está pouco a pouco aprendendo. Claro que tu não vai transformar uma criança em um santo, né? Ela não tem nem maturidade para isso, né? A pessoa começa a ter uma maturidade, uma capacidade de discernimento lá por volta dos 27, 28 anos. Antes o cérebro humano não tem maturidade, não tem capacidade para isso. É lá depois dos 27 anos que ele começa a ter essa capacidade de amadurecimento, de ter noção de realidade. Até ali ele é muito facilmente enganado por emoções, né? Eu vou casar para ter sexo todo dia, né? Pois é. Aí depois que ele descobre que junto vem a conta de água, a conta de luz, né? Aí o cara adora videogame. Ele se casa com uma que não gosta de videogame. E ainda tem só uma televisão em casa. Pronto, ele se casou com o capeta. Mas lá antes de casar, o que é que ele enxergou? O sexo. Aí depois ele vai para a vida real e descobre esse aglomerado de coisas que vão fazer diferente. Gostos diferentes. Se tivesse casado uma que adorava esse videogame, pronto, ia ser feliz por essa vida. Ah, mas eu não sabia disso, eu achei que era só casar. Pois é. Então são escolhas, decisões que a gente toma. E o namoro, o relacionamento deveria servir para isso, para identificar compatibilidade de gênios, de gostos, de posturas, para tornar esta viagem, como diz o pastor Josué Gonçalves, mais prazerosa, né? Se casasse com uma pessoa que permitisse você ser um pouco mais feliz. Esse dia até brinquei com a minha esposa e disse, olha, eu devia ter esperado tu crescer. Porque ela é muito mais nova. Eu disse, eu devia ter esperado tu crescer. Eu ia sofrer muito menos na vida, né? Mas enfim, mas o que é isso? Maturidade. A gente começa a enxergar que as coisas são muito mais complexas, né? Que as exigências para um relacionamento dar certo, ela é muito mais complexa, um aglomerado de gostos que vão entrar em choque mais cedo ou mais tarde, né?
E aí daqui a pouco, para que você possa ter paz, você tem que abrir mão quase de ti mesmo. Mas isso é felicidade? Não. Você está tentando tapear o problema só, né? As exigências para um relacionamento dar certo, né? E às vezes ainda tem problemas com emoções, que daí se torna mais complexo, além dessas coisinhas práticas, que é algumas coisinhas que me veio na memória agora, né? Mas ainda tem a questão da emoção. Tu casa com uma pessoa que é muito ciumenta. Cara, isso é um problema pro resto da vida. Grande parte dos casamentos que o ciúme entra, ele termina, ele acaba em divórcio. Não tem como. E a coisa não é suportável, ela não é um sentimento violento demais, maligno demais, né? Ou seja, mas um pouquinho de ciúme é bom. Para o capeta, sim. É o começo para meter fogo na coisa, né? Mas, enfim. Nem é esse o tema, nem sei porque eu estou entrando nisso, mas, enfim. Olha só. Deus fala com o seu servo, Deus fala com a gente, Ele anima, Ele faz os pedidos dEle, né? E no tempo determinado, tudo vai acontecer, as bênçãos vão vir, a honra vai vir, vai, a graça vai acontecer, vai, no tempo que determinou, se não for nessa vida, vai ser na próxima, mas que vai acontecer, vai. Deus promete e cumpre, né? Vai ver aonde está vivendo Abraão há milhares de anos, aonde está vivendo Noé há milhares de anos, né? O Adão, né? Quantos milhares de anos está aí vivendo? É um grande servo de Deus, né? Sabe qual é a função de Adão no céu? Sabe? Alguns sabem, outros não, e eu não vou contar. Não vou contar porque está sendo gravado e vai dar confusão. Enfim, olha só então. No tempo determinado tudo vai acontecer. Do 13 ao 16, diz o servo: Deus esqueceu de mim, diz o Senhor, eu jamais esqueceria de você. Esse conflito de emoções é complicado a gente lidar com isso, né? Porque, como eu disse, eu estou aí há 40 anos dentro de igreja, né? Ouvindo ali João 10,10, o mais básico, eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu tenho abundância proporcional ao que eu já plantei? Não. Tenho aí 40, 50 cursos diferentes, um nível de estudo alto, né? E não estou por quê? Porque eu tive que escolher. Ou eu cuido daquilo, ou faço aquilo que Deus quer, ou eu cuido da minha vida financeira. Não tem como juntar as duas coisas junto, né? É difícil, por um tempo, eu até conseguir levar para ir para uns 6, 7 anos que eu estive aqui em Canoas, conseguir equiparar as duas coisas e ir levando. Claro, tu dorme 4, 5 horas por noite, enfim. Muitos dos estudos que eu estou dando na Serra, eu escrevia de madrugada, era o único tempo que eu tinha, né? Ou sábado à tarde. Mas, enfim, é difícil, né? Mas é uma escolha, poxa, né? Mas o foco qual tem que ser? Tem que ser a salvação da gente, né? Se eu sei que a minha salvação a cada dia se torna cada vez mais difícil, porque o meu conhecimento também vai crescendo, então eu vou ter que fazer muito mais do que eu já fiz até aqui. Senão, se dá a casualidade de eu morrer antes, a sorte de eu morrer antes, né, a chance de salvação é maior. Porque tem vários lugares para onde tu pode ir, então entra várias questões. Tá, mas se Jesus voltar? Bom, aí a maioria está lascada, porque para te subir quando Jesus voltar, tu tem que ser só perfeito. É a única exigência. Tem só uma exigência. Tu tem que ser perfeito. As suas vestes têm que estar realmente, completamente brancas. Se tiver uma manchinha mínima, tu fica. Ou seja, por que estão aí há 6.000 anos quase pregando para aí acontecer a voz de Cristo? Justamente por isso, né? Mas, vamos lá. Eu acho que Cristo volta no nosso tempo, que é para tornar a coisa mais complicada ainda, né? Já vamos encarar um apocalipse, já estamos encarando. Aí provavelmente vamos encarar mais uma volta de Cristo. Aí, poxa vida, vão levar nós ao extremo, né? Então, daí por que a gente tira esse tempinho para estudar tão a fundo a palavra de Deus, né? Os que destruíram agora estão fugindo,
Pode, nesse tempo, se levantar os reis que foram, o presidente não sei da onde, mandar a bomba e fazer e acontecer. Ele vai fazer e acontecer até onde Deus quer. Quando Deus falar acabou, ele vai estar fugindo que nem um ratinho igual aos outros. Tudo vai acontecer, mas vai acontecer dentro daquilo que Deus quer. Os que muito mandam, fazem, acontece, daqui a pouco vão estar esticados no caixão igual aos outros. Não tem diferença. Só Deus é eterno, e Ele sempre deixou claro isso. 18 ao 21, aí Ele promete que a fartura será tão grande como nunca esperado, Ou seja, você nunca esperou ter tanto, e aí tu vai ter. Como eu disse, se não for aqui na terra, vai ser no céu um dia. Mas aí a Bíblia ela chega a descrever que aquilo que os olhos não viu, que o coração não sentiu, isso que Deus preparou para aqueles que vencerem. Tem aí promessa de, em breve, Deus vai levar a missionária Cledi para conhecer alguns lugares que aqui a gente ainda não conhece, Que eu digo, a gente conhece muito o inferno, os lugares de tormento. Isso a gente conhece com riquezas de detalhes. Agora, o céu a gente sabe quase nada. Quase nada. Que é lindo. Isso é muito subjetivo, porque a minha esposa me acha bonito, acho eu, Creio eu nisso. Agora, tem outros por aí que me acham feio. Então, essa questão de lindo é muito subjetiva. Mas é que também é um mistério. Deus sempre gostou disso. O Apocalipse é prova disso. Escreveu 2000 anos atrás e não deu a interpretação para ninguém, só para deixar curioso. Poxa vida. Agora que aos poucos está sendo aberto. Serão honrados de sobremaneira. A honra que espera para aqueles que aguentarem e forem fiéis é extremamente grande, muito grande a honra que espera. Uma vez um arcanjo ele comentou de os anjos escreverem louvores a Deus em homenagem àquela pessoa. Tamanha honra que espera para aqueles que realmente foram fiéis a Deus, honrados mesmo, como não se espera, mas tem que aguentar. Os meus eu livrarei, os teus inimigos serão castigados. Isaías 49, do 24 ao 26, há 2.700 anos atrás. E não é justamente isso que ele tem falado sobre o que vai acontecer hoje, 2.700 anos depois. Os meus eu vou guardar. Deus é o mesmo sempre. Então, quando os anjos eles falam isso, os meus eu vou guardar, eles não estão falando nada mais do que citando de novo Isaías 49, do 24 ao 26. Os meus eu vou guardar. E os demais, que fiquem com o seu próprio poder, que se autodefendam, já que são tão santos, tão perfeitos, tão grandes, tão maravilhosos, já que têm tanta autoridade, então que mostrem ela. Eu já li isso em algum lugar na Bíblia. Então mostra a tua autoridade. Lembra muito a pandemia, que foi nos avisado que ia acontecer, mas também foi dito que os que iriam morrer nela era apenas uma sombrinha, uma pequena migalha do que ia acontecer, era só uma pequena demonstração de como as coisas iam ser, para que o povo pudesse ir se adaptando e tivesse noção do que espera eles, para até se prepararem mais. Porque se não tivesse uma Covid, iam achar, vai ser uma coisinha de nada aí. E a Covid já matou 8 milhões de pessoas. Puxa vida, é gente, né, tia? Aí tu pega Guaporé, que me parece tem 22 mil. Quantos Guaporé deixaram de existir na Terra? Puxa vida, né? Algo que se disseram que era uma bobagem no começo, e muitos países fecharam as portas. Ficaram desertas as ruas. Era proibido sair na rua sem uma justificativa. Morrendo só 8 milhões.
Aí tu imagina quando começar a coisa e começar a ser deste nível que ele está falando. Cara, daqui a pouco vão soldar as portas da casa de cada um. Desespero vai ser muito grande. Qual é o problema de comer um pudim? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Para nós não tem. Porque para nós é bonito, é gostoso. Vamos comer. Espiritualmente, é um problema. Daí a questão da preocupação, porque espiritualmente eles são um só, eles nunca serão dois por estarem casados. Então, se a mulher está triste, ela vai afetar a tua espiritualidade. Um jejum que tu faça, eu fiz 8 horas de jejum. Não, tu não fez 8, fez 4. 4 pertence à tua esposa. É dividido isso. Espiritualmente, se ela estiver triste, mas aí é problema dela. Espiritualmente, não. Espiritualmente, diante de Deus, tu está triste. Isso é um problema. Atrai obra maligna? Sim. Mas é ela que está. Não, não existe ela, não existe ele. Os dois são um só. Não existe essa diferença. Daqui a pouco obras malignas vão estar atingindo o homem por causa de um problema que a mulher está tendo. Obras malignas vão atingir a mulher por causa de um problema que o homem está tendo. É muito complexo isso, né? E serão ambos uma só carne. Aí é que está o problema, tu não consegue mais falar a salvação dele, a salvação dela, porque há uma questão de responsabilidade. Alguma coisinha o anjo até falou ontem, né? Porque não existe mais ele ou ela, existem os dois. E aí, como é que tu faz? Se a mulher não é crente, como o exemplo que o Zigomar está dando, e o homem é, tu vai ter que buscar Deus por dois. Essa é a realidade. Por que Pedro se apavorou e disse, mas então é bom como eu fique sozinho. Realmente, tu vai ter que buscar Deus por dois. Tu vai ter que jejuar por dois, tu vai ter que orar por dois, porque senão, se você for um crente como a maioria, quando isso espiritualmente é dividido entre os dois, se torna quase nada. A quantidade de orações que tu faz vira pó. Porque o outro não faz nada, tu faz pouquinho, vira em nada. O outro não busca um crescimento espiritual e você busca muito pouquinho, quando o pouquinho que tu busca divide nos dois, vira em nada. Ou seja, por que aí o casal na coisa não vai, não flui, não se desenvolve espiritualmente? Por causa disso, porque faz muito pouquinho, é muito pouco. O outro não faz, e é sempre dividido, sempre, sem exceção. A tristeza é dividida, a alegria é dividida, tudo é dividido espiritualmente falando. Isso é dividido entre os dois, porque é uma só carne, não tem duas carnes mais. Então, quando eu estou ajudando ela a se aproximar de Deus, eu estou ajudando a mim a me aproximar de Deus. Porque metade de mim é ela, e metade dela sou eu. Não tem? E não vai entrar só metade no céu. É o todo que Deus vai estar olhando. Está entendendo a encrenca que é isso? É por isso que esse é um assunto que eu sei que um dia eu teria que pregar sobre ele, ou que há uns 20 anos atrás eu já sabia disso. Mas sempre fugi dele, porque... Como é que tu explica isso? Essa tamanha responsabilidade. Depois sim, aqui não é. Sim, mas a salvação é individual. Só que tu e ela são um só. Está entendendo o negócio? A salvação é individual, sim, mas vocês são um só. Quando Deus vai julgar o Cláudio, como é que ele vai julgar? Cláudio e Orfelina. É um só. Não tem dois. Por que tem muito crente, pastor, que vai acabar no inferno? Porque em casa trata a mulher que nem lixo. Essa é a realidade. Uma vez eu disse que mais de 90% das mulheres de pastor vivem infelizes. O cara vai pregar a vida toda e vai queimar no inferno. Por quê? Porque quando Deus for julgar ele, não tem como separar. Como é que faz para julgar? Julga o Pedro e a Cíntia. Não, é os dois juntos. Não tem dois, é um só. E a humanidade está indo para o buraco por causa disso, porque não enxergou isso ainda. Aí tu mete um adultério no meio.
cara, aí tu lascou com tudo mesmo, porque daí tu meteu uma contaminação que não tem, muitas vezes, como anular. E tu vai chegar lá no último dia com tudo isso englobado. Toda a consequência que houve, como é que faz? Vai entrar no pacote. Aí o problema, o que os anjos dizem? Aqui tudo é lindo e bonito e tudo é aceito. O problema é quando chega do outro lado, tio. Isso tudo vai ser levado em conta. Não existe Cláudio, eu ou Ferlina no mundo espiritual. Vocês são um só. Ou seja, interpretação errada. As pessoas dizem, mas salvação é individual. Tá, mas vocês não são um só? Como é que separa então? Não pode separar. Ou seja, aí tu vai ter que entrar em outras áreas, tu vai ter que trabalhar para que a tua esposa esteja feliz. Eu tento deixar a minha o mais feliz possível, porque daí se ela ficar feliz, espiritualmente eu fico também. E eu me livro um pouquinho lá em cima, né? Pago um pouco das contas, como se diz, né? Ou seja, tem que se preocupar ao longo do dia, ao longo da vida com isso. Isso é importante, né? Agora, são áreas complexas. Como é que tu faz se as duas pessoas têm, às vezes, uma diferença de opinião drástica? Espiritualmente, como é que tu faz? Irmão que mandou casar, te rala. Dá o teu jeito, tu assumiu o compromisso. Né? Mas bispo, como diz, bispo, ela é louca. Não, ela não. Tu é louco e casou com ela, agora dá o teu jeito. O dia que tu chegar lá em cima, ele vai considerar os dois louquinhos. E isso só se rompe com a morte. Quando a morte acontece, esta responsabilidade muda. Aí sim, a partir da morte, né, aí vai existir o irmão A e a irmã B. Aí a coisa foi rompida. Enquanto estiverem vivos pisando aqui, lá em cima no livro da vida, isso não é separado. Sim. Quanto mais espiritualmente eu crescer, mais a Ana vai crescer também. Tanto é que quando você vai ungir a pessoa a pastor, quando eu fui ungido a presbítero, quando eu fui ungido a pastor, a bispo não, porque eu estava solteiro. A esposa teve que receber a mesma unção. Por quê? Porque ela estava recebendo a mesma responsabilidade. E o dia que chega lá, será cobrada por isso. Independente das escolhas que faça aqui na Terra. Aqui na Terra tudo é lindo, tudo maravilhoso, vai tudo para Jesus. O problema é quando chega lá do outro lado e se encara com essa realidade. Exato. Essa é a dificuldade, porque aqui a gente tem essa tendência de facilmente se contaminar e passar a ser um filho da Babilônia, como diz aqui Isaías. Como aconteceu com um irmão que morreu numa segunda-feira à noite, e quando ele chegou lá do outro lado, ele se desesperou. Porque pela descrição que o anjo deu, ele foi para um lugar ruim. Pelo menos no nível 2 do inferno. E ele se desesperou. Porque ele tinha certeza que na terra, que o dia que ele morresse, ele ia para o céu. Ele tinha certeza disso. E não foi nem para a escuridão, que é o nível 1, onde a pessoa nem sabe, às vezes, que morreu. E Deus lá no inferno ouviu ele e deu ordem para o diabo ir lá explicar para ele. Não foi anjo a explicar. O lugar que ele está é tão ruim que Deus mandou o diabo lá explicar para ele. Isso é loucura. Aqui morre. Essa é a questão, poxa. Esse é o detalhe. Esse emaranhado de compromissos e responsabilidades. E a gente vive um tempo onde isso tudo se perdeu. O divórcio é a coisa mais normal do mundo. É a coisa mais normal. Na igreja é normal. Bom, o homossexualismo também é. Mas Deus aceita, amado, aqui ele aceita tudo. O dia que ele morre, ele enfia no inferno. Porque aqui não é do tempo de julgar. Não é tempo de juízo aqui. Aqui é tempo de ensinar, de auxiliar. Agora, depois que morre, aí ele é juiz, ele não é advogado mais. Um gesto de amor encobre multidões de pecados. Então, quando você faz uma bobagem imensa, como comete um assassinato ou um adultério, que são
ou o homossexualismo, né, que são os piores pecados, mais graves que a Bíblia cita. E também, como é que Deus age, como é que o Espírito Santo age em relação, como é que Jesus age em relação a isso? Mas vamos ajudar, porque quem sabe as próximas ações que ele vai ter, que ela vai ter, vão ser muito melhores do que todos os pecados que já cometeu, e aí esses pecados enormes vão encobrir esse pecado que ele cometeu. Que jeito! Ele é advogado, ele tem que defender até o último dia. E ele vai continuar nessa esperança, que a pessoa errou, falhou, mas depois ela vai ser um anjo na terra. Qual é a probabilidade disso acontecer? Exemplo lá do povo no deserto, né? De 2 milhões, 2 conseguiu. Esta é a realidade. Do tempo de Noé, de milhares, quantos conseguiram? 8. Ou seja, pelo menos são 8 a menos. São 2 a menos. Então os anjos eles trabalham em cima disso. Que a pessoa vai se tornar um anjo na terra e por causa disso esses pecados serão anulados e perdoados porque Deus deixou esta brecha. Ele deixou a brecha que todo pecado pode ser perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Que pode ser apagado, sim, mas a proporção. Aí tu vai lá para a lei. O que ela define? Que o bem que eu fizer tem que ser no mínimo 20% maior do que o dano que eu cometi. Se tu conseguir isso, você se salva. E se não conseguir, a maioria não consegue. Ou seja, então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, né? E isso entra tudo em relacionamento, em casamento, esse tema que eu sempre tentei fugir dele, porque é complicado, né? Vai contar tudo isso para as pessoas, daqui a pouco... Ou seja, a maioria não vai nem acreditar, né? Enfim, mas se Deus quer, a gente faz. Mas vamos ser responsáveis, né? Hoje a oportunidade está sendo dada. Tu pode estar com as tuas vestes negras, mas se você conseguir, a partir de hoje, se tornar um anjo na terra, aquele que apanha na cara e ainda beija o pé de quem te bateu, aí tu te salva. Agora, se você não conseguir ser assim, vai acabar acontecendo como acontece certamente todos os dias. As pessoas chegam lá no outro lado e entram em desespero. Porque tinham certeza que iam para o céu. E, na verdade, eram filhos da Babilônia. Talvez, para sorte nossa também, nós vamos viver o tempo do Apocalipse, ou seja, a gente vai encarar esta realidade aqui na Terra. E aí, quem sabe, alguns de nós, e eu me coloco no pacote, com certeza, vamos nos converter de verdade. Quem sabe? Vamos nos converter ao ponto de que eu estou aqui nessa beiradinha. Se eu der um passo à frente, eu não caio. Continuo caminhando. Como se um chão estivesse debaixo dos pés. Exatamente como Cristo, numa noite. O céu estava meio feinho, mas ele resolveu dar uma volta, né? Uma caminhada, pegar um vento, espairecer. E estava ele lá, caminhando por cima da água, certamente com a mãozinha para trás, bem tranquilo. Caminhando em cima da água, né? Quem de nós conseguiríamos ser tão santificados a Deus que se desse um passo aqui para frente, continuaria caminhando? Quem acreditaria em dar esse passo para frente? Eu não falo nem na capacidade, eu falo já na fé. Eu vou dar o passo à frente, eu vou continuar caminhando. Mas por quê? Porque a gente enxerga só o carnal, a gente não enxerga o espiritual. E Jesus, quando estava ali caminhando, certamente ele não estava enxergando mais a água, ele estava enxergando o caminho que os anjos estavam construindo para ele. Essa é a diferença entre o carnal e o espiritual. Essa é a diferença entre uma fé ignorante e uma fé inteligente. A fé ignorante te torna um filho de Babilônia, onde tu acha que tudo está certo, tudo vai para Deus e que Deus está contigo. A fé espiritual não. Ela te dá a noção de realidade. Tu te olha no espelho e enxerga as tuas vestes espirituais. Quem aqui já viu as suas vestes espirituais? Como é que pode dizer que está salvo? Como é que pode dizer que está bem com Deus? A gente não conseguiu nem o básico, se ver no espelho.
Não estou falando em caminhar em cima da água, estou falando se ver no espelho. Quem é que já conseguiu se ver no espelho, espiritualmente? Não? Pois é, a gente ainda não aprendeu nem a enxergar, que dirá o resto. Mas, está aí a palavra de Deus, e nós vamos seguir nos próximos estudos, dando continuidade. Isaías vai se aprofundar ainda muito mais em cima disso. Eu diria que Isaías é um resumo da Bíblia. Tanto é que o final de tudo é céu ou inferno. O final de tudo. Depois que o mundo acabar, o que sobra? O céu e o inferno. Adivinha qual é o assunto dos últimos versículos do livro de Isaías? Depois você dá uma olhadinha. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Tem muito mais para a gente explorar junto. Mas, como desde o começo eu falei, é um capítulo que a gente vai ter que ir, um livro que a gente tem que ir muito devagar, porque a quantidade de assunto é muito grande. E às vezes, como esse trecho aqui, tu tem que puxar lá Apocalipse para trazer a ideia realmente do que o texto está falando quando cita a Babilônia. Senão o texto todo fica sem sentido. Vamos colocar pensamento, vamos orar. Muito obrigado por terem vindo. Conforme meu tempo, eu estou editando essas mensagens e lançando aí nas redes sociais. Já tem vários vídeos já dos cultos lá de Bento Gonçalves que estão aí disponíveis para você poder assistir e aprender. Oramos, falamos com Deus. Altíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo, que a Tua graça e a Tua bênção estejam no nosso coração e na nossa vida. Fortaleça-nos na fé, no amor, na graça do Teu Espírito. Guia-nos com Teu poder e com Tua graça. Renova-nos na alegria, na paz, na bênção. Renova-nos com Teu Espírito Santo. Renova-nos na fé, na capacidade de compreensão. Que nós possamos, ó Senhor, deixar de sermos crianças e possamos ter um contato com o mundo espiritual muito maior, porque a nossa fidelidade contigo também está maior. Que possamos conseguir, ó Deus, desde as coisas básicas, como enxergar, ouvir, falar, sentir, que esses sentimentos básicos que uma criança com poucos dias já o consegue fazer, que nós, seres humanos, ó Senhor, que por vezes com tanto tempo de igreja, nem sequer essas coisas básicas conseguimos fazer contigo. Ajuda-nos e que nosso amor por Ti possa ser eficiente, verdadeiro e real, não da forma que nós queremos, mas da forma que Tu queres. Que a Tua graça e o Teu Espírito esteja conosco, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e de todos na paz do Senhor Jesus.